e sobre as palmas das minhas mãos. E disse-me: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo estas palavras, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Porém o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer entender o que há de acontecer ao teu povo vos derradeiros dias, porque a visão ainda é por muitos dias. Amém? Um instantinho de oração. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, que está a tua santa e bendita palavra, meu Deus. Nada sou eu diante de ti, sou pó da terra, meu Deus, sou cinza, sou falho, sou pecador, mas a palavra é tua, o Espírito é teu, a obra é tua, meu Deus e meu Pai, o trabalhar é teu, o agir é teu, meu Pai. Fala, meu Deus, ao nosso coração, aqui nesta madrugada, meu Pai. Fala segundo a tua vontade, o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar, irmãos, tenha bondade. Isso, pode louvar a Deus com as palmas. Bem alegre, bem contente. Louve o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, né? Aleluia. Daniel foi um homem que colocou um propósito diante de Deus, né? Ia ficar na Babilônia. Então já era uma previsão. Louvado Deus. Então o rei Nabucodonosor, ele invade a Israel, Jerusalém. Ele leva primeiramente os sábios de Jerusalém. E Daniel coloca um propósito no seu coração de orar 21 dias, né? Aleluia, durante 3 vezes ao dia. E Daniel, ele continuava na oração. Ele continuava ali no seu propósito com Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Mas aqui a Bíblia revela, irmãos, né, que o anjo, ele tentou chegar até Daniel num período de 21 dias. Aleluia, o anjo o mensageiro, o anjo Gabriel, ele vinha para trazer a mensagem, mas ele era barrado nos ares. A Bíblia fala aqui também, né, meus irmãos, tem os principados, os demônios que lutam nos ares. E eles não deixavam, aleluia, Gabriel descer e entregar a resposta até Daniel. Aleluia. Mas, aleluia, no 21º dia, no último dia de seu propósito, o anjo vem vindo. Aleluia, ele encontra a barreira e chama Miguel, o anjo guerreiro. Aleluia, e vem, aleluia, o anjo Miguel derrota os demônios nos ares. Então chega, aleluia, glória a Deus. Agora o anjo mensageiro chega até Daniel e disse: Daniel, homem muito amado, aleluia, entende as palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os teus, aleluia, pés, porque eu sou enviado. E falando ele comigo estas palavras, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. A resposta da oração, ela chega, ela vem, irmãos, através da perseverança. Muitas vezes estamos orando, parece que está um céu de bronze sobre a nossa cabeça, mas a palavra de Deus, irmãos, ela mostra para nós que a oração, ela é a chave. A oração, aleluia,
ela é o combustível do crente. O crente sem oração, ele não consegue ter uma vida espiritual adequada diante de Deus. O crente sem a oração, ele não consegue vencer, porque a oração, ela santifica o crente. Nós somos santificados pela oração. É através da oração que nós vamos, aleluia, alcançar os nossos objetivos celestiais. Porque quando o crente ora, aleluia, quando o crente começa a buscar, a orar e a compreender os mistérios de Deus, bênçãos celestiais, bênçãos espirituais, não vem, meus irmãos, aleluia, aleluia, facilmente, aleluia, de mão beijada, não. O crente que quer algo espiritual, ele tem que pagar o preço, ele tem que descer com, aleluia, o rosto no pó e clamar ao Senhor, buscar o Senhor em oração. Louvado seja o nome do Senhor. E a nossa oração, irmãos, ela move as mãos de Deus. Aleluia, parece que nada está acontecendo. Muitas vezes, aleluia, a batalha, a peleja é grande. E o inimigo está soprando. Para que orar tanto? Para que tudo isso? Não precisa nada disso, né? Não precisa jejuar tanto, não precisa orar tanto. Aleluia, nós vemos que no passado os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus, eles venceram pelo poder da oração. Nós vemos que os profetas também anunciam sobre a oração. Muito antes de Cristo pisar na terra, aleluia, os profetas já vinham profetizando sobre oração, falando sobre oração. Porque a oração, meus irmãos, aleluia, é comunhão com Deus, é buscar um objetivo com Deus, é buscar, aleluia, louvar a Deus, uma aliança com Deus. Nós vemos o profeta Isaías profetizando, aleluia, sobre o Messias, aleluia. Nós vemos o profeta Isaías falando sobre buscar o Senhor. Aleluia, conhecido como profeta messiânico. Ele profetizou a vinda do Messias 700 anos antes de Jesus pisar na terra de Jerusalém. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, Isaías 55, versículo 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Nós vemos, meus irmãos, aleluia, que o profeta Jeremias vai dizer também, aleluia, Jeremias 33:3: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, aleluia, porque, aleluia, a partir do momento que nós colocamos um objetivo, um propósito no nosso coração em buscar ao Senhor, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, aleluia, que nos assiste lá do seu trono. Isaías 59, ele diz: eis que as minhas mãos não estão encolhida para que não possa salvar, nem os meus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Então o crente, irmãos, aleluia, que desce, aleluia, louvar Deus na casa do oleiro, que desce nas asas da humilhação, em buscar, aleluia, a presença de Deus. O crente que reconhece, aleluia, que necessita de Deus, que necessita da presença do Senhor, aleluia, certamente, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Deus, aleluia, está com as mãos estendidas, Deus está com seus ouvidos abertos para ouvir o nosso clamor. Louvado seja Deus, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. E Deus ouviu o clamor de Daniel. Deus ouviu a oração de Daniel, porque cumpriu-se a profecia 70 anos, no ano que estava cumprindo, aleluia, os 70 anos que Israel estava lá
no cativeiro. Aleluia. Aleluia. A Bíblia fala que, aleluia, levanta-se, aleluia, outro, aleluia, império mais poderoso, império Medo-Pérsia, aleluia, comandado pelo rei Sírio, e outras nações, eles invadem, aleluia, a Babilônia, e toma a cidade. Babilônia era uma grande cidade, era uma fortaleza, ali onde os reis, aleluia, daquela cidade, achava que ninguém poderia, aleluia, aproximar deles, nem me aproximar. Mas agora vem outro reino, vem outro reinado, vem outro império, e toma, aleluia, Babilônia. Louvado seja Deus, aleluia, aleluia, para cumprir, aleluia, aleluia, a resposta da oração de Daniel. O rei Sírio, ele toma a Babilônia, e a primeira coisa que ele vai fazer, ele se torna, aleluia, o pastor de Israel, porque a primeira coisa que ele vai fazer é dar passo livre para Israel, libertar Israel do seu cativeiro. No ano em que completou 70 anos que eles estavam lá no cativeiro, eles recebem agora a liberdade, eles recebem agora, aleluia, liberdade para sair da terra de Babilônia, aleluia, através da oração do profeta Daniel. Deus trouxe uma resposta, Deus trouxe, aleluia, a resposta que Daniel estava buscando. Aleluia, essa resposta, meu irmão, minha irmã, que você busca das mãos de Deus, ainda que parece que Ele não está ouvindo a tua oração, parece que ainda você esteja diante de um teto de bronze, parece que a sua oração não está subindo, mas persevera. E através da perseverança que nós vamos ter, aleluia, vitória. E Israel foi livre, Israel foi libertado, aleluia. A história fala que os judeus, eles retornaram, muitos retornaram para as suas terras, mas alguns, né, meus irmãos, por costumar naqueles reinados, aleluia, então foi uma parte dos judeus para o Império Persa, e foram, escolheram viver lá, meus irmãos, aleluia. Mas no Império Medo-Persa, aleluia, aleluia, também o diabo, ele é insistente, irmãos. O diabo, ele não dorme, ele é espírito, aleluia. E lá no Império Medo-Persa, ele tenta também outra vez acabar, aleluia, com o povo judeu, com o povo de Deus, que, aleluia, vivia naquele país. Mas Deus lá sempre levanta alguém. E lá no Império Medo-Persa, Deus levanta a rainha Esther, aleluia, louvado Deus. Agora uma jovem judia, mas ela acabou parando no palácio do rei, aleluia, que reinava sobre aquele lugar. Ela acabou sendo a rainha daquele lugar, mas através do jejum e oração durante 3 dias, Deus também dá o livramento para o teu povo. Aleluia. Glória a Jesus. Glórias a Deus. A oração, ela move as mãos de Deus. A oração, a Bíblia fala que ela chega como cheiro suave diante dos olhos de Deus. Você não pode nunca desistir, meu irmão, da oração. Nunca você pode desistir, minha irmã, da oração. Nós vemos grandes exemplos, aleluia, dentro da palavra de Deus sobre a oração. Aleluia, Ana era uma mulher estéril, a qual, aleluia, tinha um desejo no seu coração de ser mãe. Aleluia. Aleluia. Mas naquela época, aleluia, louvasse a Deus, uma mulher que não gerava filhos, aleluia, era mal vista naquela sociedade. Uma mulher que não gerava filho, que não dava filho, aleluia, ao seu esposo, aleluia,
era considerada como uma árvore seca, aleluia. E Ana chega um tempo, aleluia, ela tinha uma opositora, Penina, aleluia, aleluia, que tinha muitos filhos, aleluia, e esta mulher sempre, aleluia, zombava, criticava ela, porque Ana não poderia gerar. Mas esta mulher, ela faz um propósito com Deus. Ela foi para o templo, ela foi para a casa de Deus, ela foi falar com Deus. E lá no templo ela começa a orar, ela começa a buscar, ela começa, aleluia, a entrar na presença de Deus em oração, clamando a Deus, porque ela queria ser mãe, ela tinha um propósito no seu coração, e ela fez, aleluia, um voto ao Senhor no templo. Se Deus desse a ela um filho homem, varão, sobre a sua cabeça não passaria navalha, aleluia, louva a Deus, e ela entregaria na casa de Deus, aleluia, para viver na casa de Deus. Ela fez um voto nazireu, né? Porque o voto, né, naquela época que fazia era muito, né, meus irmãos, comum esse voto nazireu, de não cortar o cabelo do filho homem. E ela faz esse voto com Deus. Mas ali, né, meus irmãos, chega o sacerdote. Ana continuava orando, né? Foi passando o tempo e ela continua orando. Chega ao ponto de perder a audição da sua voz. A Bíblia fala que as pessoas olhavam para ela, só via ela mover, aleluia, os seus lábios, porque não saía som. Ana estava angustiada, Ana estava, aleluia, louvado seja Deus, numa busca incessante, num propósito com Deus. E o sacerdote ali vem de lá, glória, e vê aquela mulher só movendo os seus lábios. Diz para ela: mulher, aparta-te do teu vinho. Mas ela diz: olha, a tua serva, aleluia, não está embriagada, sou apenas uma mulher angustiada de espírito. Aleluia, louvado seja Deus. Quem sabe não saía som, mas aleluia, quem sabe ele entendeu, aleluia, o propósito daquela mulher. E o sacerdote ali diz para ela: vai, seja feito conforme a tua petição. Passa-se um tempo, Ana vem, aleluia, a surpresa de Deus. Deus dá a ela Samuel. E ela, meus irmãos, cumpre o seu propósito diante de Deus. Porque veja, irmãos, o trabalhar de Deus. Agora a linha sacerdotal, aleluia, era Eli e seus filhos Ofni e Finéia, aleluia, homens que eram também considerados sacerdotes, que estavam na casa de Deus, fazendo paterno na casa de Deus, não respeitava, aleluia, o sacrifício, ia lá, pegava o sacrifício do povo, comia, né, meus irmãos, fazendo bagunça dentro da casa de Deus. E a palavra diz que o sacerdote ali não repreendia os seus filhos. Louvado seja Deus. Mas agora Deus está preparando um homem para assumir a posição. Louvado Deus, agora Deus está preparando um só homem para assumir tudo aquilo que aqueles homens, aleluia, não conseguiram fazer. Aleluia, não conseguiram obedecer a voz de Deus, não conseguiram obedecer os mandamentos da lei, que naquela época era a lei que mandava. Louvado Deus, os dois filhos de Eli. Louvado Deus, naquela época tinha uma nação vizinha, os filisteus. E os filisteus odiavam Israel. Eles tentavam querer invadir Israel, tomar Israel. Aleluia. Então vem lá os filisteus. E eles começam a guerrear, irmãos. Eles vão para a guerra, Israel vai para a guerra. E os filhos do sacerdote, aleluia, eles disseram, aleluia, então por isso, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, se nós colocar nossa vida no altar, Deus está pronto, aleluia, para agir. Se nós estamos com a nossa vida preparada diante de Deus, pode ter certeza
que as mãos de Deus vai agir sobre nós. Deus vai pelejar, Deus peleja por nós. Mas os 2 filhos do sacerdote, sendo sacerdote na casa de Deus, estavam em pecado. Eles não vamos buscar a arca da aliança. Aleluia. Porque, aleluia, a arca da aliança representava a presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Mas, meus irmãos, aleluia, eles levam uma arca da aliança e louvado Deus, e perderam a arca da aliança. Os filisteus venceram Israel, pegaram a arca da aliança e levaram para o seu território. Aleluia. Agora o sacerdote ali fica sabendo da notícia. Ele cai de uma cadeira, bate a sua cabeça no pilar do templo e morre, né? Louvado seja Deus. Israel agora está, aleluia, como, aleluia, um rebanho sem pastor, aleluia. Mas Deus já estava preparando Samuel. Desde menino, desde criança, Deus já começa a chamar Samuel. Deus já começa a chamar ele. Ele vai até o sacerdote. O Senhor me chamou, não. Aleluia. Então acontece a terceira vez. Aleluia. Quando acontece a terceira vez, aleluia, o sacerdote fala com ele, diz: eis-me aqui, Senhor. Deus já estava preparando Samuel. Aleluia. A Bíblia fala que foi um tempo de angústia, aflição para Israel, mas Deus levantou em Israel, aleluia, um homem que tomou a posição, aleluia, de sacerdote, de profeta e de juiz sobre Israel. Mas a arca continuava em território filisteu. Louvado seja Deus, aleluia. Deus, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, é com aqueles que, aleluia, ama, aleluia, sua palavra, aqueles que guardam os seus mandamentos, aquele que coloca a tua vida no altar de Deus, na presença de Deus. Quando ele orar, pode ter certeza, aleluia, louvado seja Deus. O céu vai mover, as águas vai mover aquilo que estava, aleluia, sendo impossível, aleluia, Deus vai se tornar possível na nossa vida, porque a oração, ela move as mãos de Deus. Seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, glórias a Deus. Louvado seja Deus. E o profeta Samuel, ele reinou sobre Israel. Louvado seja Deus. Agora o povo pede um rei, e ele, através, Samuel, ele tinha autoridade para isso. Então, a pedido do povo, levantou-se o rei Saul, mas foi levantado pela voz do povo. Aleluia. Deus rejeitou o rei Saul. Aleluia. No seu lugar, Deus levanta a Davi. Aleluia. Ainda menino foi ungido, mas veja, irmãos, aleluia, aleluia, quando chegou o tempo dele sentar no seu trono, ele sentou, ele chegou, aleluia, e sentou no trono. E Davi, meus irmãos, aleluia, louvado seja Deus, a primeira coisa que ele quis fazer é resgatar a arca da aliança. Ele traz a arca da aliança. Agora os filisteus a rejeitaram. Ela estava em uma cidade, na casa de Obed-edom. E ali, meus irmãos, quando este homem recebe a arca da aliança, e aleluia, em sua casa, a Bíblia fala que Deus começa a mudar, aleluia, a vida daquele homem. Deus começa a abençoar. Deus começa, meus irmãos, aleluia, a abençoar. Louvado seja Deus, aleluia. A presença de Deus, irmãos, ela é tudo na nossa vida. Louvado seja Deus. O crente que, aleluia, valoriza isso, ele vai ver, não aqui, mas lá na frente, ele vai ver o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Ele vai ver, aleluia, que valeu a pena passar madrugadas e madrugadas clamando a Deus, passar madrugadas e madrugadas invocando o nome do Senhor, clamando ao Senhor, porque
porque é através da oração que nós vamos ter a resposta do céu. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus. A oração, ela move as mãos de Deus. A oração, meus irmãos, aleluia. Louvado seja Deus, ela é tudo em nossa vida. Louvado seja Deus, aleluia. Sempre eu, meus irmãos, aleluia, sempre fico meditando sobre o poder da oração. Louvado seja Deus, quantas vigílias, aleluia, já passei, quantas madrugadas frias, aleluia, nos altos do monte. Alguns anos atrás a gente orava no monte, no meio das matas, aleluia, louvado seja Deus. E chegou um período, irmãos, na minha vida, que se não fosse, aleluia, ter um depósito lá com Deus, imagino eu que não suportaria as lutas, as batalhas desta vida. A Bíblia diz, meus irmãos, que a nossa vida é uma batalha, meus irmãos, a vida do cristão é uma batalha. Cada dia que passa, irmãos, é uma guerra que vencemos. E a Bíblia fala que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa guerra é contra os principados e potestades nos lugares celestiais, diz a palavra do Senhor. Glória a Jesus, glórias a Deus. O crente que ora, ele vence. O crente que ora, que clama ao Senhor, ele é vencedor. A Bíblia diz que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Amém? Glória a Jesus, aleluia. Que o Espírito Santo, irmãos, possa falar melhor na tua vida. Amém? Glória a Jesus, glórias a Deus. Louvado seja Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém? Irmão, nós vamos orar mais um pouquinho aqui, em nome de Jesus, Louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Deus, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Vamos clamar a Deus mais um pouco, irmãos, Louvado seja Deus, aleluia. Fica de pé, vamos orar, Vamos